Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico impressionado. É fato que nos últimos 100 anos a ciência vem se multiplicando. Nosso tempo é de grandes descobertas e de grandes conquistas científicas. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas eu fico imaginando que Deus deve dar boas risadas enquanto a ciência vai fazendo suas descobertas. É como se ele estivesse observando e acompanhando tudo e pensando: demorou, mas eles estão conseguindo. De fato, são muitas conquistas, mas algumas dessas conquistas relacionadas à ciência já são bem conhecidas, aparentemente simples, comuns, o que não tira o valor de cada uma delas. Por exemplo, não é necessário ser médico obstetra para saber que, após um parto normal, toda mulher precisa de um tempo de resguardo para recuperar as forças, fortalecer o útero, quem sabe preparando-se para outra gravidez. Hoje em dia, em geral, as mulheres ficam apenas algumas horas na maternidade, mas é consenso que o período de cuidados deve ser entre 40 a 60 dias. Quando criança, eu me lembro que as mulheres, durante o período de resguardo, eram alimentadas com pirão de galinha, uma delícia. Era uma dieta típica da nossa região. Eu não me lembro dos ingredientes usados, mas tinha muito valor e sabor para ajudar as mamães que, na maioria das vezes, não se contentava apenas com 1 ou 2 filhos. Elas tinham muitos filhos. Mas de onde vem essa sabedoria popular? Tendo em vista que a medicina somente teve um grande e rápido desenvolvimento nos últimos 150 anos. Naturalmente que o conhecimento é cumulativo, mas no caso específico, a quarentena a que as mamães eram submetidas encontrava respaldo, acredite, na Bíblia. Pois é, você podia imaginar uma coisa dessas? A Bíblia impondo leis sobre a necessidade de se respeitar um período de resguardo da mamãe? Pois é, está escrito no livro de Levíticos, capítulo 12, que Deus estabeleceu um período mínimo de 40 dias no caso de um bebê do sexo masculino. E no caso de um bebê do sexo feminino, não me pergunte por quê, o período podia chegar a 80 dias. É só dar uma conferida, como eu já disse, lá no livro de Levíticos, capítulo 12. Por isso eu digo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais impressionado eu fico. E esta não é a única vez em que a Bíblia impõe restrições, por exemplo, sobre as atividades físicas, sexuais ou alimentação, tudo visando a saúde e o bem-estar das pessoas. Em especial, nos textos bíblicos que registram a peregrinação dos hebreus no deserto do Sinai, inúmeras ordenanças divinas foram impostas para que se minimizasse o efeito da vida dura, enquanto eles caminhavam em lugares de raros recursos naturais, como num deserto. E não era somente isto. Não era difícil apenas para as mamães e seus bebês. Haviam outras restrições, pensando, por exemplo, em crianças, velhos, deficientes e até nos animais domésticos. Quando não estavam caminhando, peregrinando, estavam acampados em cabanas ou tendas. Tudo muito improvisado. Portanto, eram condições sanitárias insuficientes. A peregrinação dos hebreus até a terra prometida durou 40 anos, mas Deus pensou em tudo para preservar seu povo. Deus, nosso Criador, sabe de tudo, sabe que o corpo humano precisa de cuidados. Ele conhece cada célula do nosso corpo, conhece nossa estrutura e Ele se importa conosco. Nunca foi mero capricho divino, sempre foi amor. Deus nos ama, precisamos conhecer e reconhecer o infinito amor do Criador. E para isso, recomendo que você leia a Palavra de Deus.